Queridos irmãos, uma boa noite para vocês. Espero que o domingo esteja sendo abençoador para vocês todos, como tem sido abençoador para mim, apesar de estarmos ainda impossibilitados de estarmos juntos. Dias atrás iniciamos o isolamento, onde fomos orientados pelos diretores políticos do nosso país, dirigentes políticos, melhor dizendo, do nosso país e do nosso estado e município, a que evitássemos a aglomeração em atividades religiosas. E por isso nós estamos respeitando esse isolamento. Mas isso logo passa, daqui um pouco nós vamos estar juntos. Isso tem me feito pensar nesses últimos dias sobre um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 46 e verso 47, que eu gostaria de ler para vocês agora, nesse instante, na versão Nova Bíblia Viva. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, a cidade inteira tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Talvez você diga para mim assim: pastor, não estamos regularmente nos reunindo no templo juntos. De fato, isso não tem acontecido, mas as nossas reuniões, ela tem sido feita nas nossas casas. Estamos aqui a voltar ao tempo lá do início da igreja, onde a igreja crescia a partir dos seus encontros familiares. E Deus tem nos abençoado no decorrer desta última semana, onde temos tido a oportunidade de celebrar com nossa família, em particular, o nosso culto doméstico, coisa que havíamos perdido no decorrer da história. E Deus tem nos chamado a atenção nesse tempo de crise para que nós possamos voltar atrás, possamos repensar nossos valores e ver o quanto isso tem sido importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje, mais uma vez, nós estamos distantes fisicamente uns dos outros, mas com certeza há uma aproximação muito grande do nosso coração, o meu coração do seu coração, e creio que o seu coração do meu coração também. Então, queridos, eu gostaria de dizer para vocês que já estamos passando por uma parte maior desse tempo de isolamento. Daqui um pouco vamos estar juntos novamente para nos abraçarmos, para estarmos nos alegrando uns com os outros. Não vamos ter pressa, nós precisamos estar obedecendo aquilo que tem sido ditado para nós. Nós não vamos deixar de ser espirituais por estarmos distantes uns dos outros. A igreja tem funcionado, a igreja tem orado e talvez orado como não estávamos fazendo nesses últimos meses. Então hoje estamos tendo a oportunidade de fazer isso. Então eu quero convidar você para que nesta noite a gente possa cultuar junto, mesmo relembrando um culto que nós já passamos por ele meses atrás. Fiquem com Deus, um bom culto para vocês, que o Espírito Santo esteja atuando na vida de cada um de vocês em suas casas. É a minha oração, é a oração que eu faço por você e pela sua família. Não se esqueça, Deus está conosco. O Deus de Israel é a nossa salvação. Bom culto para vocês.
Queridos, alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, reunidos para louvarmos e exaltar o nome do Senhor. Todos nós agora, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica que está prevista na nossa leitura alternada, que é em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Vai ser projetado para os irmãos, dirigente, congregação vão participar. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos ler mais uma vez o trecho que diz: por isso Deus o exaltou, a parte dos homens. Vamos ler todos juntos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor? Glória a Deus, e é Ele que nós vamos louvar essa noite. Ele é santo, Ele é exaltado, é digno de louvor. Vamos cantar ao Senhor. Com suas palmas, adore-o. Louvor e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se diante do Rei. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus.
Queridos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus sua bênção na continuação desse culto. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós acabamos de ouvir as atividades que a tua igreja tem participado e que vai participar. Nós precisamos, Senhor, de muito da tua ajuda, ó Pai, em todos esses trabalhos, porque são para honrar e glorificar o teu nome. E nós precisamos da direção do teu Espírito, ó Pai, em cada um deles. Portanto, Senhor, vai abrindo porta, abençoando, trazendo pessoas, ó Deus, que não te conhecem para ouvir a tua palavra e poderem, ó Pai, tomar uma decisão do seu lado. E aqueles que já ouvem a tua palavra, ó Pai, continuamente, que possam se fortalecer a cada momento, ouvindo, ó Pai, atentamente, para que ela possa modificar, moldar cada vez a nossa maneira de pensar, e que cada dia que saiamos daqui da tua presença, aí fora possamos ser pessoas melhores para a sociedade. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui, ó Deus, as famílias representadas aqui nesse momento, os nossos visitantes, ó Pai, que de maneira especial estão aqui para ouvir a tua palavra. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Vamos cantar em louvor ao Senhor. Amém. Você pode se colocar em pé? Nós vamos continuar nesse mesmo espírito, adorando, celebrando ao Senhor, rendendo graças a Ele pela sua misericórdia, sua graça, salvação, pelo seu perdão, pela libertação que Ele nos dá, e que possamos dizer, como o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos cantar, depois da cruz. A chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz, o Salvador trouxe vitória a um perdedor. Pelo seu favor, eu viverei no céu.
depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Nós vamos aproveitar esse momento, ainda de pé. Nós costumamos fazer o nosso momento de oração, que nós chamamos de momento de oração. É nesse momento que nós perguntamos a você que está aí, se você tem algum momento, alguma coisa de agradecimento a fazer para o Senhor e quer se deslocar até aqui à frente. Já vamos chamar o pastor Marcos, pode vir para cá, pastor Marcos vai orar por nós, pela igreja. Você pode se deslocar até a frente, vamos agradecer a Deus. Plano melhor, logo após o pastor estará orando, pastor Marcos. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem no olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem no olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos do Senhor esta noite. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos, ó Deus, fazer uma confissão diante do Senhor. Queremos, ó Deus, rogar que a Tua graça, o Teu Espírito Santo,
nos convença dos nossos erros e dos nossos pecados, para que, lavados, ó Deus, no sangue do Senhor Jesus Cristo, a nossa adoração seja para a exaltação do nome do Senhor. Querido Deus, aqui nós nos apresentamos, nós confiamos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor escuta as nossas petições. Nós sabemos que não estamos sozinhos nessa jornada. E, Senhor, nos abrace e nos faça, Senhor Deus, crer em qualquer circunstância que nós estamos seguros nas mãos do Todo-Poderoso. Ó Deus, agora nós queremos diante do Senhor agradecer aqueles que alcançaram vitória, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que estão, Senhor Deus, aprovados nos vestibulares, aqueles que, Senhor Deus, vão iniciar uma carreira na universidade, que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um deles, para que, ó Deus, os seus estudos sejam maneiras de poderem aperfeiçoar a fé no nome de Jesus. Também agora, Senhor Deus, colha as nossas orações. Colha, Senhor Deus, aquilo que vai no mais profundo do nosso coração. Recolhe, Senhor Deus, as nossas lágrimas e derrama, Senhor Deus, do bálsamo aliviador que o Senhor possui em cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias. E que o canto, Senhor Deus, executado agora diante do Senhor, seja a expressão sincera de um coração que sabe que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, cuida de nós. O Senhor não chega atrasado, isso é uma verdade. O Senhor entra no momento certo. Então agora, Senhor, olha por nós e entra com provisão, por favor, Senhor, em cada uma das nossas necessidades. Senhor, quando o teu povo se reunir em oração, em adoração, que nós saibamos, ó Deus, e sintamos em nosso coração que a resposta vem das tuas mãos. Fica conosco, Senhor. Toma agora a expressão dos nossos lábios como uma dádiva, como um agradecimento, como um incenso suave diante do Senhor. Obrigado a Deus por tudo. Obrigado por esse momento e louvado seja o nome de Jesus, de eternidade a eternidade. Obrigado, Pai, nós te agradecemos em Cristo. Amém, amém. Enquanto os irmãos vão se acomodando, nós vamos então agora cantar o hino do cantor cristão 236, Atribulado o Coração. Receberás por fé.
está com a sua Bíblia, por favor, mostre-a. Muito bem, deixa eu ver se tem algum celular aí no meio. Não, tem não, celular não vale, hein? Tem que ser a Bíblia em papel, tá bom? Pode baixar, nós vamos ler 2 textos daqui a pouco. Um é muito fácil de você achar, o outro, para alguns, às vezes vai ser mais complicado, mas você já pode começar a procurar. O primeiro é Gênesis capítulo 5, versos de 22 a 24. E o outro é o livro de Amós, capítulo 3, verso 3. Então você já vai aí, já folheando a sua palavra, a sua Bíblia, para que daqui a pouco a gente possa proceder à leitura destes 2 textos. E eles vão nos dar uma ajudada naquilo que nós queremos dividir com os irmãos no dia de hoje. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre comprometimento, como que falamos na semana passada, pregando o reino, ensinando. E eu quero, na noite de hoje, compartilhar alguma coisa dentro de uma experiência que eu e você precisamos ter com Deus. Meus queridos, tempos atrás, eu não me lembro quanto tempo Deus colocou no meu coração uma temática para aquela mensagem onde o texto bíblico diz para nós: Enoque andou com Deus. Foi esse texto de Gênesis. Mas eu quero pegar uma outra vertente com vocês na noite de hoje. Andar com Deus, no que diz respeito a privilégios, e nós sabemos os privilégios que temos, precisa ser, irmãos, para todos nós, nos dias de hoje, um ideal a ser alcançado, uma busca a ser atingida, um alvo que nós precisamos perseguir até alcançá-lo. Quando eu penso que eu preciso me aproximar de Deus, e que você precisa se aproximar de Deus a cada dia mais, eu começo a pensar que isso vai envolver uma caminhada, vai envolver um andar com Ele. Isso nós vamos experimentar no nosso dia a dia. Se nós olharmos para o início da história da criação, nós vamos ver Deus criando o primeiro homem, a primeira mulher, que todos sabemos o nome deles, e que até que houvesse o ato de desobediência, eram pessoas inocentes de qualquer pecado, e que viviam em perfeita comunhão com o seu Criador. Há relato deste fato em Gênesis capítulo 3, verso de número 8. Contudo, esse casal, esses seres criados por Deus, este homem e esta mulher, pecaram, desobedeceram aquilo que Deus havia dito para que não fizessem, para que não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E com isso fizeram com que houvesse uma ruptura espiritual entre o Criador e a criatura. E estes, além de perderem sua comunhão com Deus, também foram proibidos da liberdade que já tinham recebido. Eu quero, irmãos, nesta noite, à luz
de Gênesis capítulo 5, verso de 22 a 24, e Amós capítulo 3, verso 3, pensar com vocês sobre andar com Deus, privilégios e responsabilidades. Andar com Deus, privilégios e responsabilidade. Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao verso 24, a palavra de Deus diz assim: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos ao verso agora de Amós capítulo 3, verso de número 3. Posso ler? Andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Meus amados, a comunhão divina é um privilégio que está ao alcance de todos. Porém, nem todos querem pagar o preço por esta comunhão. Por isso, irmãos, precisamos entender como esta comunhão precisa ser estabelecida e como nós devemos fazer para manter esta comunhão. Porque Deus quer manter a comunhão conosco, mas Ele é um Deus que respeita a nossa vontade. Eu costumo dizer que Deus é um ser educado. Ele só entra na minha intimidade a partir do momento que eu permito que Ele assim o faça, porque se eu não quiser, Deus vai respeitar a minha intimidade. Ele só vai dirigir a minha vida se Ele entender que eu quero que Ele dirija a minha vida. Ele pode até saber que eu vou sofrer por conta da minha escolha, mas Ele vai deixar eu escolher, para que depois, ao final, se houver arrependimento da minha parte, Ele possa me receber em seus braços e me fazer retornar ao caminho, ao tempo perdido. Andar com Deus, privilégios e responsabilidade. Em primeiro lugar, irmãos, para se andar com Deus, nós precisamos descobrir que a comunhão divina é privilégio. É privilégio. Mas nós precisamos saber como é que ela vai ser mantida. Quando olhamos para o primeiro verso do capítulo 5 de Gênesis, que nós acabamos de ler, que é o verso 22, primeiro verso do texto que lemos, o texto bíblico vai dizer que Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Talvez você diga assim: pastor, que maravilha, vale a pena andar com Deus, pelo menos eu vou ter vida longa. Nós estávamos rindo um pouquinho ali no gabinete, antes da nossa oração, para a gente vir, né, Denival? Denival falou que hoje eles brincaram aqui, pensando em como vai ser a foto dos 100 anos da nossa igreja. Daqui a 30 anos. Aí ele falou assim: nós vamos olhar para aquela foto. Aí alguém disse assim, vai olhar para o Denival e dizer assim: aquele ali, ó, morreu. Andar com Deus faz com que nós, irmãos, superemos muitas coisas. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que nos livra do perigo que nos cerca. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor
daquele que o teme, ou daqueles que o temem, e os livra. Andar com Deus é maravilhoso. Irmãos, de vez em quando surge uma moda das camisetas, não tão bonitas quanto as nossas, que tem só apenas a propaganda dos 70 anos, a imagem da nossa igreja. Mas há muitas pessoas que têm, por exemplo, colocado dizeres sobre coisas que relacionam o homem com Deus. Mas nem sempre, algumas dessas pessoas, elas têm de fato coragem de caminhar com Deus. Porque elas sabem que caminhar com Deus se traz para aquele que com Ele caminha privilégios, traduz sobre estes também responsabilidades. Não há como ser cristão e não querer trazer sobre si responsabilidades. Lendo alguns comentários a respeito deste tema, deste texto, fui descobrir que a palavra usada no grego original do Novo Testamento, mais frequentemente traduzida como comunhão, neste relacionamento, nesse andar com Deus, dá o sentido de uma participação no interesse ou em um projeto comum. Eu só posso andar com Deus se eu entender que eu estou querendo fazer parte do projeto de Deus. Eu preciso fazer parte do projeto de Deus. Quando duas ou mais pessoas têm um interesse espiritual em comum, por causa deste interesse pessoal, desse interesse comum, elas comungam, elas participam juntas, porque elas entendem que elas têm objetivos comuns. Duas pessoas que são cristãs, por exemplo, e têm uma relação de comunhão, e esta comunhão certamente vai estar voltada para o contexto da família espiritual de Deus, e quando elas participam da responsabilidade espiritual, elas vão encontrar comunhão entre si, mas vão encontrar também comunhão com Deus, vão conseguir andar uma com a outra, ou umas com as outras, porque na verdade estão também caminhando com Deus. O apóstolo João, ele escreveu-nos uma mensagem, e ela diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá na primeira epístola de João, capítulo de número 1, do verso 5 até o verso 7. Sabe por quê, irmãos? Olha só qual era o propósito de João ao escrever esta epístola, mais especificamente neste capítulo. Comentaristas vão dizer que havia um duplo compromisso, um duplo propósito ao escrever essas palavras, e o primeiro era no sentido de expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres que haviam naquela época em que João estava vivendo. Hoje pela manhã, trazendo a palavra ao nosso coração, pastor Júnior,
fez uso da palavra de Deus na segunda carta de Paulo, ao filho na fé Timóteo, onde ele nos levou a refletir que lá naquele tempo de Timóteo, enfrentando as lutas com a igreja que ele dirigia, ele também estava atravessando por momentos de dificuldades com respeito aos falsos mestres. E João está escrevendo a sua epístola também, visando alertar os crentes a respeito dos falsos mestres. Mas ele tinha também um outro propósito, e o segundo propósito era o propósito de exortar os filhos na fé, a manter uma vida de santa comunhão com Deus. Ao que o comentarista diz, na verdade, na justiça, cheios de alegria, mas completos da certeza da vida eterna. Porque quando aprendemos a andar com Deus, vamos aprender que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas há um problema, irmãos, que o homem, ele tem uma tendência, muitas vezes, a desencaminhar-se. Ele não pode viver, ou não deve viver, não deve caminhar na escuridão. Ele precisa encontrar a comunhão com Deus. E o problema com a humanidade é que, com exceção de Jesus Cristo, todas as pessoas responsáveis têm pecado. Paulo concluiu isso quando ele escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, quando ele diz que todos pecaram e por conta dos seus pecados carecem da glória de Deus. Mas existe uma coisa interessante, parece que para nós, alguns pecados são vistos como maiores que os outros, e por consequência são pecados mais graves. Vejam só uma coisa, para muitos, matar parece pior do que odiar, adulterar parece ser pior que orgulho. Mas não porque cometemos apenas pecados pequenos na nossa ótica, é que merecemos o perdão, merecemos a vida eterna. Necessário se faz que entendamos que todas as iniquidades, que todos os pecados nos impedem de andar com Deus. Portanto, todo pecado, além de nos impedir de andar com Deus, eles nos desqualificam para uma vida eterna. Quando olhamos para a vida do nosso mestre, nós vamos entender que Jesus obedeceu à vontade do Pai perfeitamente. O autor da Epístola Universal aos Hebreus vai falar sobre isso em Hebreus capítulo 4, verso 15. Mas vamos verificar que a nossa natureza, ela tem por conseguinte nos impulsionado ao erro, ao pecado. E quando o homem peca, o seu pecado, ele o distancia, o separa do seu Criador, e com isso o impede de uma comunhão maior e melhor, o impede de caminhar de cabeça erguida. Veja o que disse Isaías, escrevendo o capítulo 59 do seu livro profético, dos primeiros 3 versos. Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o profeta continua, e ele vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque
as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. Para caminharmos com o Senhor, necessário se faz que o busquemos, necessário se faz que ajustemos nossa conduta. Quando olhamos para os escritos de Amós capítulo 3, verso 3, texto que lemos agora há pouco, vamos encontrar a expressão dizendo: andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo. Irmãos, Deus nunca será parceiro no nosso pecado. Nunca será parceiro no nosso pecado. Ele não faz transação com má companhia. Ele quer mudar a má companhia e torná-la uma boa companhia. Mas quando olhamos que este homem que peca e se distancia, e que Deus tem procurado trabalhar no sentido de trazê-lo de volta para si, de tornar a fazer deste homem o seu real companheiro, o seu grande companheiro, esse Deus providenciou um meio para que nós pudéssemos ser justificados. Ele proveu para nós a presença do Filho, para que através da comunhão com Ele nós pudéssemos ter também comunhão com o Pai. Isto porque somente aqueles que foram perdoados de todos os pecados passados podem ser participantes com Deus, podem andar com eles. Há muitas pessoas que querem andar com o Senhor, muitas vezes até insistem, mas não conseguem, porque na verdade não encontraram ainda coragem para abrir mãos daquilo que precisa abrir. Querem a bênção de Deus, mas não querem pagar o preço por esta bênção. Querem ter alegria por serem servos, mas não querem pagar o preço desta alegria. Quando andamos com Deus, irmãos, nós temos os nossos privilégios, mas nós também precisamos nos tornar participantes dos sofrimentos de Cristo. E nós nos tornamos participantes assim, quando suportamos a perseguição por sua causa. Isto porque andar com Deus também precisa fazer de nós, homens e mulheres, pessoas que aceitem o desafio. Pessoas que queiram de fato pagar o preço. A manutenção da nossa comunhão com Deus, irmãos, exige que continuemos a andar na luz, como Ele na luz está. E foi isso que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando entregamos, irmãos, e comprometemos nossa vida com Cristo, e deste modo nos identificamos com Ele, a morte de Cristo se torna a nossa morte e nos habilita para que nós possamos caminhar com Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa: andar com Deus, seguir o seu Filho, não significa que precisemos ter perfeito conhecimento das Escrituras, mas necessário se faz que lutemos para aprendê-la. O pastor Júnior falou sobre isso para nós hoje pela manhã.
E como, irmãos, nós temos muitas vezes deixado de aprender, porque na verdade temos nos ocupado tanto com os nossos afazeres, com as lutas desta vida, e temos aberto mão do nosso crescimento através do ensino da palavra. Andar na luz não significa então conhecimento perfeito. Nossa comunhão com o Pai, ela não foi estabelecida na base do perfeito conhecimento das Escrituras, mas ela foi estabelecida em termos deste relacionamento conosco. É lógico que quando eu vou para a Escritura, eu me aprimoro cada vez mais. Pastor Júnior usou uma expressão hoje muito interessante: você quer ouvir a voz de Deus audível ao seu coração? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando ao seu coração em voz alta. Quem sabe você esteja precisando exatamente isso, ouvir de forma que você possa interpretar bem aquilo que você está lendo, a verdade que você está dela se apropriando. Um dos exemplos, irmãos, de conversão a Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, é a conversão do carcereiro de Filipos. Quando olhamos para a vida daquele homem, o texto bíblico vai dizer que ele ouviu a mensagem de salvação, ele obedeceu o evangelho na mesma noite, e a partir daquele momento estabeleceu a sua comunhão e o seu andar com Deus. Isto me faz pensar, isso me faz refletir, que se eu quero andar com Deus, eu preciso ter comunhão com Ele. Para eu ter comunhão com Ele, eu preciso da sua palavra. Para eu ter comunhão com Ele, eu preciso da oração. Porque a oração, eu vou me apresentar para Deus. Embora, mesmo que não haja uma só palavra, Ele sabe aquilo que invade, que envolve o meu ser. Mas quando eu falo, é como se eu quisesse dizer para Deus: Senhor, eu quero abrir agora para Ti o meu coração. Quero Te dizer do meu sentimento. Quero Te dizer do meu amor. Quero ser alvo da Tua graça. Em segundo e último lugar, irmãos, para andar com Deus, olhando para privilégios e responsabilidades, eu preciso entender que eu preciso descobrir que o Filho de Deus tem que estar sempre pronto para arrepender-se, para voltar atrás, para reconhecer. Andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo. Meus irmãos, nenhuma comunhão genuína pode existir entre duas pessoas no terreno espiritual, a não ser que ambas concordem entre si mesmas quanto às verdades fundamentais. E a verdade fundamental que eu vou encontrar na palavra é que Deus é luz. E que Ele me chama para esta luz. E que a Bíblia vai dizer que Ele é um Deus que é santo, e que me chama para a santidade, me chama para o envolvimento cada vez mais próximo com Ele. Portanto, não posso, nem eu, nem você, não podemos ter qualquer relacionamento autêntico com Deus se não aceitarmos o que a sua palavra nos ensina. Precisamos, além disso, concordar com ela. É impossível, irmãos, alguém dizer que é crente e ao mesmo tempo não crer na palavra de Deus. De fato, João afirmou que o Cristo que declara não ter cometido pecado, e ele não fez,
ele veio para buscar aquele que havia pecado, aquele que havia se distanciado, no sentido de trazê-lo de volta, para estar no caminho novamente. Deus deseja que nós, como seus filhos, tenhamos comunhão uns com os outros, mas deseja também que a nossa comunhão com Ele possa ser crescente a cada dia. Precisamos, como crente que vivemos o tempo de hoje, olhar para exemplos do passado, para homens que serviram ao Senhor, exemplos como a vida do apóstolo Paulo, exemplo como a vida de tantos outros, daqueles que como evangelistas acompanharam o ministério e andaram com Cristo e aprenderam por conseguinte a andar também com Deus. Se temos visto que Deus não tem comunhão com o pecado, e que Ele diz que eu não devo e que você não deve também se distanciar dEle, cometendo aquilo que desabona a nossa conduta perante Ele, o que é que eu e você precisamos fazer? Precisamos buscar uma vida de santidade. Olha só o que Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 11. Paulo disse assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando olhamos lá para o primeiro casal, Adão e Eva, perderam sua comunhão com Deus por causa do pecado, mas a graça de Deus, através de Cristo, fez com que o Pai pudesse vir até nós e fazer com que nós pudéssemos desfrutar novamente da comunhão com o Criador. O que foi perdido no Éden pode ser conseguido mais uma vez em Cristo. Que bênção, que privilégio que temos. Caminhar com Deus agora, irmãos, esperando aquele dia quando poderemos viver eternamente em sua presença no céu. Creio eu que todos saibamos o que fazer para isso. Mas enquanto não chega o tempo da nossa partida, eu e você precisamos aqui na terra continuar caminhando com Ele. Precisamos buscar em Deus a segurança. Precisamos caminhar seguros na luz. Isto me faz parar para considerar de que maneira tem sido a minha e a sua caminhada. Como é que eu e você temos caminhado com o Senhor? De que maneira estamos vivendo? Que tipo de relacionamento estamos tentando ter com Deus? Queremos apenas andar com Deus nas horas em que somos favorecidos? Queremos apenas caminhar com o Senhor nas horas em que nos interessa? Deus quer caminhar conosco, mas Ele quer mudar também a nossa maneira de ser. E se nós queremos andar com Deus, irmãos, alcançando os privilégios, precisamos estar atentos ao que acabamos de verificar, que a comunhão divina, ela é um privilégio, mas que precisamos entender como ela precisa ser estabelecida e mantida, na base de compromisso, na base de abertura de coração, de mente. E precisamos ainda entender que o Filho de Deus tem que estar sempre pronto para um recomeço. Olhar para si,
e verificar no que estamos interferindo, no que estamos prejudicando a nossa caminhada com Deus. Mais à frente do texto do capítulo 5 de Gênesis, o texto bíblico vai dizer que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Me lembro de um cântico quando era criança que dizia que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Também com Cristo eu quero andar tal qual Enoque andou. O mesmo Deus que andou com Enoque é o Deus que anda comigo. O mesmo Deus que andou com Enoque é o Deus que anda com você. O mesmo Deus que fez com Enoque um relacionamento de intimidade é o Deus que continua desejando estabelecer conosco um andar de intimidade. Mas isso é coisa, irmãos, para cada um de nós. E necessário se faz que a gente possa entender que repousa sobre nós uma responsabilidade. Porque quem anda com Deus precisa fazer diferença no mundo. Quem anda com Deus precisa influenciar o mundo. E o desejo do meu coração é que todos nós possamos ser servos, cuja vida possa espelhar um relacionamento cada vez maior com Deus. Que a nossa caminhada possa alegrar o coração de Deus. E que o reflexo desta caminhada possa fazer da minha vida, possa fazer da sua vida, vidas que influenciem de forma positiva as pessoas que estiverem à nossa volta. E às vezes as pessoas que estão à nossa volta são as pessoas a quem mais amamos e que muitas vezes sabem quem somos nós. Então que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus olhe o seu coração, que Deus veja o seu pensamento, o seu sentimento, e que Ele ajude a você a caminhar com Deus, entendendo que caminhar com Deus, nesta caminhada, existem privilégios, mas que existem também responsabilidades. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los a curvarem sua cabeça para nós orarmos. Este é um tempo para você pensar. Não vou fazer qualquer apelo, não vou fazer qualquer convite. Entendendo que o Espírito de Deus falou ao seu coração. Entendendo que a graça do Senhor vai continuar fazendo diferença em sua vida. Vamos orar. Pai de amor, nós dependemos, Senhor, única e exclusivamente de Ti. Somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, ó Deus. Mas pecadores, Senhor, que um dia recebemos da Tua graça. Pecadores que um dia fomos alcançados, Senhor, pelo Teu perdão através da vida de Jesus Cristo. Sabemos, Pai, que há um preço a ser pago. Sabemos que há uma responsabilidade que repousa sobre nós, Senhor, porque se queremos os privilégios de andar contigo também, Senhor, precisamos pagar o preço. E para andar contigo, Senhor, precisamos estar com a nossa vida de fato envolvida
e estar com a nossa vida no teu altar. Ajuda, Senhor, a sermos mais próximos de Ti e a estarmos mais próximos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores servos. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos olhando, Senhor, seguros para a Tua luz, ó Deus. Não permita que desviemos, Senhor, do Teu caminho. Ajude-nos para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Mas, ó Deus, coopera conosco em nossa caminhada. Fala, Senhor, ao coração dos Teus servos. Completa aquilo, Senhor, que este servo não conseguiu alcançar ao coração dos meus irmãos. E abençoa-os, Senhor, segundo a Tua misericórdia. Agradecemos-te, Senhor, por este encontro nosso desta noite. Rogamos-te, Senhor, que Tu nos deis uma semana de paz. Tu nos guardes, ó Deus, em nosso caminhar. Que Tu nos prepares, ó Deus, para o nosso reencontro, ainda nesta semana, nas atividades que teremos. Obrigado, Pai, por famílias que escolheram estar entre nós nesta noite. Obrigado por irmãos nossos que nos visitaram nesta noite. Que eles tenham, Senhor, cultuado a Ti. Que tenham sido, Senhor, agraciados por Ti, através da Tua palavra. É a minha oração. É a oração, Senhor, que Te faço agradecido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor nos dê uma noite de paz e uma semana onde nós possamos pensar que nós somos aqueles que andamos com Deus. Somos alvos dos privilégios, mas somos responsáveis também por esta nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos. Com orações silenciosas, nós estaremos à porta para nos despedir dos irmãos.